Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Continuando a nossa sequência de aulas sobre função polinomial do primeiro grau, hoje eu quero trabalhar com vocês uma análise de gráficos de funções de primeiro grau. A gente vai obter algumas informações muito importantes analisando esses gráficos. Vamos acompanhar a explicação então aqui no quadro? Antes da gente passar para essa análise, como eu havia dito, é bom que fique muito claro para você o que é uma função polinomial do primeiro grau. Cada função ela tem uma lei específica e ali a gente pode identificar uma função polinomial de primeiro grau através dessa lei aqui. Y é igual a ax mais b. Lembra vocês que esse coeficiente a ele é chamado de coeficiente angular e esse coeficiente b ele é chamado de coeficiente linear. O que nós fizemos até o momento? A gente pegou funções de primeiro grau com as suas leis e nós conseguimos ali obter o gráfico ou então calcular a raiz. Tá? O que nós vamos fazer agora seria algo contrário. Eu vou pegar um gráfico e quero ter condições de analisar a função que está envolvida nesse gráfico. E um pouco mais fácil. Será que eu consigo ali dizer qual é o coeficiente angular, qual é o coeficiente linear? Vamos ver então essa análise que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Primeiro, a gente vai tratar do coeficiente angular. Em alguns momentos, em algumas situações, eu posso chamar esse coeficiente angular também de taxa de variação da minha função. Tá? Como é que eu determino esse coeficiente angular? Eu posso determinar assim. O coeficiente angular ele equivale a um ΔY sobre ΔX. Esse delta ele não tem nada a ver com o delta da fórmula de Bhaskara, muito cuidado. Esse delta aqui é aquele mesmo delta que você utilizava lá na física. Quando você ia calcular, por exemplo, velocidade, você colocava ΔS sobre ΔT, esse delta ele indica uma variação. E variação, qualquer variação de uma determinada grandeza, vou escrever aqui do ladinho para você lembrar, uma variação de qualquer grandeza, vou chamar aqui de G, essa grandeza, é sempre o valor da grandeza final menos o valor inicial dessa grandeza. Sempre. É o valor final menos o valor inicial. Isso que é uma variação. De cabeça, mentalmente, só para você pensar nessa ideia de variação, uma pessoa ela está crescendo ali ao longo da vida dela. Em um determinado momento, ela mediu a altura e constatou que era 1,70. Depois ela mediu, constatou que a altura dela era de 1,73. A gente viu ali um aumento, uma variação de 0,03, tá? Corresponde ali a 3 centímetros na altura dessa pessoa. Desse modo, olha o que acontece. Esse ΔY ele vai ser calculado como um y final menos o y inicial. E o ΔX, do mesmo modo, é um x final menos um x inicial. E, pessoal, a gente não pode confundir, jamais. Sempre primeiro eu divido ali o numerador é o ΔY e o denominador é ΔX. Jamais faça ao contrário, porque senão esse valor que você encontrar ele não vai corresponder ao seu coeficiente angular. Tudo bem? Vou descer aqui então, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que nós já trabalhamos, que eu fiz com vocês em uma das nossas aulas, mas aqui eu não vou apresentar a lei desse gráfico aqui, dessa função. Tá? Eu vou apresentar só o gráfico, porque eu quero discutir aqui, por enquanto, somente em relação ao coeficiente angular. Então, vamos determinar o coeficiente angular da função de primeiro grau, dado por essa reta que está aqui. Observe que no desenho, no traçado dessa reta, nós temos aqui 4 pontos que estão bem nítidos para a gente, dessa reta. Tá? Os 4 pontos eles pertencem à mesma reta, eles são pontos colineares, que a gente diz lá na geometria. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar as coordenadas desses 4 pontos que estão nessa reta, tudo bem? Então, olha só, o ponto A, ele tem um x igual a menos 1 e um y igual a menos 3. Então, essas são as coordenadas do ponto A, x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Tá? Não posso confundir a ordem. Primeiro, você sempre coloca a coordenada x e depois a coordenada y.
Na sequência, observe que o ponto B ele está localizado em cima do eixo Y. Logo, a coordenada x dele vale 0 e a coordenada y vale aquele valor onde ele está, que é menos 1. Tá bom? Próximo ponto é o ponto que eu chamei de ponto C, que também é um ponto da reta. Observe que ele tem a coordenada x igual a 1 e y igual a 1. Então, 1 e 1. Tá? E o ponto D, por sua vez, ele possui coordenadas aqui x igual a 2 e y igual a 3. Vou colocar aqui então. X igual a 2 e y igual a 3. Olha que interessante. Eu posso calcular o meu coeficiente angular com qualquer par de dois pontos. Qualquer. Eu posso escolher A e B, A e C, B e C, B e D, B e A, C e A, D e A, enfim. Quaisquer pares, se você pegar par de pontos, você consegue obter sempre o mesmo valor de coeficiente angular, não importa. Vamos comprovar isso? Aqui eu fiz uma tabelinha para ajudar a gente a calcular esse coeficiente angular, tá? E eu fiz aqui algumas combinações aleatórias de pontos. Eu escolhi, por exemplo, utilizar aqui o ponto A, o ponto B, depois ponto B e ponto C e D, A e D e B e A. Tudo bem? Você vai verificar que o coeficiente angular aqui ele vai ser o mesmo. Primeiro que eu tenho que ter bem claro, quem é ponto inicial e quem é ponto final. Eu estou estabelecendo aqui que o ponto inicial é o ponto A e o ponto final é o ponto B, tá? Vamos pegar as coordenadas desses pontos, o ponto A e o ponto B. Ó. O ponto A ele possui coordenadas menos 1, menos 3, e o B, 0 e menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e menos 3, menos 1, menos 3, e aqui 0 e menos 1. Tudo bem? Então, primeiro, vou calcular o ΔY. ΔY, a variação do y, é y final menos o y inicial. Olha quem que é o y final aqui. Esse aqui é o y final, tá? E esse aqui é o y inicial, tá bom? É sempre final menos inicial. E aí eu estou tratando primeiro do y. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1, que é o final, menos o inicial, que é menos 3, tá aí. Só para que você enxergue muito bem, esse aqui é o valor final do y e esse aqui é o valor inicial. Então, fiz final menos inicial. Só fazendo um jogo de sinais aqui, negativo com negativo é positivo, menos 1 mais 3, a gente obtém aqui um valor igual a 2, tá? Ok. Agora eu vou calcular a variação do x. Lembrando que a variação do x, ela é x final menos o x inicial. Então, o x final, ele é o 0. O x inicial, ele é o menos 1. Então, eu fiz 0 menos menos 1. Tá bom? Esse menos aqui de fora, ele é o menos da nossa variação. E esse outro menos de dentro é porque a minha coordenada ela é negativa. Ok? Então, vou grifar aqui de azul também. Esse é o x final e esse é o x inicial, subtrair os dois. Fazendo um jogo de sinais, eu obtenho que isso aqui é igual a 1. Vamos guardar isso aqui. Depois a gente faz o cálculo do coeficiente angular, que você vai ver que é o mesmo em todas as situações. Vamos passar agora para a próxima combinação de pontos. Ponto B com ponto C. Tá? Eu vou adotar o ponto B como sendo inicial agora e o ponto C como sendo o ponto final. Então, as coordenadas do ponto B, elas são 0 e menos 1. E as coordenadas do ponto C, vamos olhar aqui que a gente coletou essas coordenadas, elas são 1 e 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1 e 1, tá aí. Então, vamos lá. Primeiro, calcula a variação da coordenada y. Lembrando, variação é sempre um valor final de y menos o inicial de y. Tá? Então, eu pego aqui, ó, 1 menos 1. Tá? Esse aqui é o final e esse aqui é o inicial. Vamos fazer essa conta? Ó, negativo vezes negativo é positivo e 1 mais 1 é igual a 2. Beleza. Agora vamos fazer a variação da coordenada x. É o x final menos o x inicial, ou seja,
é o 1 menos o 0. Isso aqui vai dar igual a 1 também, tá? Aí. Fiz aqui, então, final menos inicial. Beleza. Passando agora para a combinação de pontos C e D, o ponto C a gente sabe que possui coordenadas 1 e 1. Então, 1 e 1. E o ponto D, vamos olhar as coordenadas do ponto D que a gente coletou, elas são 2 e 3. Vou colocar aqui, ó, 2 e 3, tá? Vamos ver então, ó. Primeiro eu faço o y final menos o y inicial. Então, y final menos o y inicial. Tá aí. É o 3, que é o y final, e o 1, que é o y inicial. 3 menos 1 é igual a 2. E se eu pegar aqui o x final menos o x inicial, eu tenho 2 menos 1, que é igual a 1. Tá aí. Então, aqui eu tenho o 2, que é o final, e o 1, que é o x inicial. Ok. E agora, eu quero fazer a utilização dos pontos A e D, sendo que eu convencionei que o ponto A é o ponto inicial e o D ele é o final. Muito cuidado. Uma vez que você estabeleceu quem é o ponto final, quem é o ponto inicial, nunca troque as coordenadas. Ou seja, nunca utilize uma coordenada que é final como inicial, e vice-versa, tá bom? Sempre respeite essa ordem aí. Se você fixou o ponto final e o ponto inicial, na hora de pegar as coordenadas, é bom pegar a coordenada final certinha, a coordenada inicial certinha. Vamos então para o ponto A. O ponto A, nós já sabemos que as coordenadas são menos 1 e menos 3. E o ponto D, a gente sabe que as coordenadas são aqui 2 e 3. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar então a variação primeiro da coordenada y. Lembrando, coordenada y final menos a coordenada y inicial. Vamos fazer então, ó, a coordenada y final é 3 e a inicial ela é menos 3. Eu tenho que subtrair as duas, tá? Final menos o inicial, subtraindo aqui as duas. Fazendo esse jogo de sinais para eliminar esse parênteses, negativo com negativo é positivo, e 3 mais 3 é igual a 6. Tá aí também, ó, fiz final menos o inicial. Vamos pegar aqui agora a variação da coordenada x. Eu faço x final menos x inicial. Então vamos lá. Ó. O x final ele vale 2. Aí eu subtraio com o x inicial que vale menos 1. E aqui você obtém, então, negativo com negativo é positivo. E 2 mais 1 é igual a 3. Tá aí. Então vou colocar aqui, ó. Esse é o x final e esse é o x inicial. Tá bom? Só para terminar, aqui que eu observei. No começo, eu fiz o ponto inicial sendo, deixa eu mostrar aqui então para a gente, né, o ponto inicial sendo o ponto A. E aqui o ponto final sendo o ponto B. Vou fazer o contrário agora. Eu vou usar o ponto B como ponto inicial e o A como ponto final. Vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar aqui então, ó, vou colocar uma caneta preta, né? Quais são as coordenadas do ponto B mesmo? Elas são 0 e menos 1. Tá? E do ponto A, menos 1 e menos 3. Então vamos lá. Primeira variação da coordenada y, que é y final menos o y inicial. Então eu pego o y final, que é menos 3, e subtraio do y inicial, que é menos 1. Então aqui a gente obtém um resultado, fazendo esse jogo de sinais, a gente vai obter que aqui é igual a menos 2. Tá? Então fiz aqui final menos o inicial. Ok, agora eu vou fazer a variação da coordenada x. Pego então x final menos x inicial. É o menos 1, menos 0. Isso aqui vai dar igual a menos 1. Tá aí. Fiz x final menos x inicial. Muito bem. Eu tenho o valor das variações. Variação de y, da coordenada y, variação da coordenada x.
Vamos dividir cada uma delas, tá? Para descobrir o que vai acontecer aqui, ó. Então, primeiro, ó, coeficiente angular aqui, ele vai ser calculado assim. Variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x, ou seja, 2, que é a variação da coordenada y, dividido pela variação da coordenada x, que é 1. E 2 dividido por 1 é igual a 2, tá aí? Tá? Depois, ó, vamos fazer aqui também, ó, variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x. Você vai ver que também vai ser igual a 2, tá? Porque a variação da coordenada y deu 2 e a da coordenada x deu 1. Então, 2 dividido por 1 é igual a 2. Aí. Depois, ó, coeficiente angular é igual a variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x. Também vai ser 2 sobre 1. E resulta em 2. Próximo. Coeficiente angular é a variação da coordenada y, que a variação da coordenada y é 6. Então, eu vou colocar o 6. Dividido pela variação da coordenada x. Aqui deu 3. 6 por 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Tá? E aqui, ó, coeficiente angular vai ser igual a variação da coordenada y, que deu menos 2, pela variação da coordenada x, que deu menos 1. Então, menos 2 dividido por menos 1. Ó, o negativo dividido por negativo vai dar positivo e 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, esse coeficiente angular aqui, ele tem que ser o mesmo. Tá? Independente dos pares de pontos que você escolher, sempre vai ter que dar o mesmo. E essa dica aqui, para poder determinar o coeficiente angular, ela já te ajuda bastante quando você vai fazer uma prova de Enem, porque facilita muito o seu caminho, tá bom? Então, só reforçando, coeficiente angular é sempre a variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x, nunca ao contrário. E outra coisa, na função de primeiro grau, a gente sempre tem um coeficiente angular constante, ele não muda independente dos dois pontos que você escolher. Ou seja, a gente tem aqui uma taxa de variação constante para a função polinomial do primeiro grau, tá bom? Nós discutimos sobre a obtenção do coeficiente angular, o A. Agora eu vou te mostrar como é que você olha o coeficiente linear, o B. Tem como a gente obter também o coeficiente linear de uma maneira muito simples mesmo. Suponha que você tem um gráfico, tá aqui. Esse gráfico ele é uma reta, e obviamente reta é gráfico de função polinomial do primeiro grau. Lembrando que nesse primeiro caso a gente tem uma reta crescente, né, porque o coeficiente angular é positivo, e aqui a gente tem uma reta decrescente porque o coeficiente angular ele é negativo. Como é que eu obtenho no gráfico? Eu olho rapidamente qual é o coeficiente linear. É só você observar onde a reta intercepta o eixo y. Sempre o eixo y, tá? Aqui onde ela interceptar vai ser justamente o valor do coeficiente linear, sempre. Então, se ela interceptar aqui, por exemplo, no 2, o coeficiente linear vai ser 2. Ah, não, ela interceptou aqui no 1 terço, negativo, vai ser 1 terço negativo, e assim por diante. Sempre. A reta, ela intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, num valor que é igual ao seu coeficiente linear. Tá? Não confunda, é o linear, não o angular. Alguns exemplos para você observar isso são dos gráficos que nós já trabalhamos anteriormente. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó. Na aula que nós falamos de gráfico de função de primeiro grau, eu esbocei com vocês esses dois gráficos aqui. Tá? O gráfico da função y é igual a 2x menos 1, que é esse, e o gráfico da função y é igual a menos x mais 4. Olha que interessante. Aqui eu sei que o coeficiente linear é menos 1, e a reta intercepta aqui, ó, no menos 1, tá vendo? Aqui também, ó, o coeficiente linear é 4, e a reta intercepta aqui no 4, tá? Então é sempre assim.
O coeficiente linear, ele corresponde a um valor na qual a reta intercepta sempre o eixo y, sempre o eixo y, tudo bem? Bom, agora a gente chega aqui num momento muito interessante, que é um momento que vai facilitar a sua vida na hora de esboçar alguns gráficos, algumas retas, tá? O que eu acabei de mencionar aqui, quando você tem uma interseção com o eixo y, esse valor ele corresponde justamente ao coeficiente linear da sua função. Na aula passada, quando nós trabalhamos com raiz de uma função polinomial do primeiro grau, nós vimos que a reta ela passa pelo eixo x no valor da sua raiz. Então, olha que interessante. Agora você tem um artifício para poder esboçar rapidamente o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, que é esse aqui, ó. Basta você ter esses dois pontos aqui. Um ponto que é o ponto raiz zero e o ponto que é o zero e o coeficiente linear. Pronto. Você só precisa desses dois pontos. Você precisa então calcular primeiro a raiz da sua função. A gente viu como é que se calcula a raiz. Obtendo-se a raiz, você tem um primeiro ponto da reta. E depois, ó, se você souber o coeficiente linear, você também sabe um ponto da sua reta também, tá? Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Eu preciso desses pontos aqui, raiz 0 e 0 e b, tá bom? Então vamos lá. Ó. Exercício número 11. Construa o gráfico de cada função polinomial do primeiro grau, utilizando como base os valores de raiz e coeficiente linear da minha função. Tá bom? Então preciso da raiz e também preciso do coeficiente linear. Lembrando que raiz de uma função, que nós estudamos na aula passada, às vezes você pode ter esquecido, mas eu vou te lembrar. A raiz é um valor de x que anula a sua função. E aí eu mostrei que quando você obriga o y a ser zero, a sua função ela já te entrega a raiz. Tá? Então, ó, quando eu obrigo, isso aqui foi dito na aula passada, quando eu obrigo o meu y a ser igual a zero, o meu x entregue ele vai ser igual à raiz. Então vamos fazer isso. Ó. Se eu igualar o meu y aqui com zero, a minha expressão ela fica 3x mais 2 igual a zero. Tá? Essa aqui eu obriguei a minha função a admitir um valor y igual a zero. Quando eu resolver isso aqui, a minha conta vai me entregar a raiz. Vamos ver isso? Ó. O 2 ele é positivo, vai passar negativo, então eu tenho aqui 3x é igual a menos 2. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos então x igual a menos 2 terços. Tá aí. Esse valor aqui é o valor da raiz da minha função. Tá? A minha função ela tem por raiz o x igual a menos 2 terços. Com isso, você já tem um primeiro ponto da sua reta, que é o ponto que a gente chama de ponto raiz zero. Tá? Como é que é esse ponto raiz zero? É a raiz, que é menos 2 terços, e o zero. Tá aí. Tá? Então, eu já posso até colocar esse primeiro ponto aqui, ó, menos 2 terços e zero. O 2 terços ele é aproximadamente 0,6. Como ele é negativo, ele vai ser para a esquerda. Tá? Então, aqui na metade é 0,5, um pouquinho mais para cá, esse aqui ó, é o menos 2 terços. Tá? Então, a gente já sabe que em relação ao eixo x, a minha reta ela vai passar por aqui. Tá aí. Agora eu preciso do meu segundo ponto, que é obtido através do coeficiente linear. O coeficiente linear, basta a gente olhar aqui, ó. Olha o coeficiente linear aqui, né? Esse aqui é o coeficiente linear, o 2, tá? Então, o b é o coeficiente linear, e para esse caso aqui ele vale 2. Portanto, a gente já tem o segundo ponto aqui do nosso gráfico, que é o ponto 0 e 2. Tá bom? Deixa eu marcar aqui para você enxergar certinho, ó. Menos 2 terços
eu usei para poder estabelecer o meu primeiro ponto da minha reta. E o coeficiente linear eu utilizei para estabelecer o segundo ponto da minha reta. Então, aqui é a interseção com o eixo x. Esse ponto aqui ele estará em cima do eixo x, tá? E aqui, esse segundo ponto, ele estará sobre o eixo y. É sempre assim, nesse macete, a gente tem um ponto sobre o eixo x e o outro ponto sobre o eixo y, tá bom? Então, vamos ver isso aqui agora, ó. Sobre o eixo x, ele passa aqui no 2. Ele passa aqui no 2. Agora eu já tenho como fazer a minha reta. Pego aqui, vou traçar a minha reta, né? Colocar uma cor vermelha aqui pra gente, só para diferenciar. E tá aí a minha reta. Ela passa por esses dois pontos aqui que vocês estão vendo, tá? Essa é uma maneira mais rápida de você esboçar o gráfico de uma reta, de uma função de primeiro grau, uma vez que para poder traçar a reta você só precisa de 2 pontos, então utilize esses 2 pontos que eu te falei. Vou fazer aqui então a letra B, só para a gente treinar mais um pouco. Observe o seguinte, ó. A minha função agora ela é y igual a menos x mais 3. Tá? Primeiro passo é você determinar a raiz. Como é que determina a raiz? Lembra daquele ditado. Quando você força o y a ser zero, ele te entrega a raiz. Tá? Quando você força o y a ser igual a zero, quando você força o y a ser igual a zero, a função te entrega a raiz. Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui e igualar ela a zero. Então, menos x mais 3, eu igualo a zero. Eu forço isso aqui a ser igual a zero. No final, ele vai me entregar a raiz da minha função. Vamos passar para lá? Esse x é negativo, vai passar a positivo. Então, eu fico com 3 é igual a x. E assim, x é igual a 3. Tá? Lembrando que esse valor que nós encontramos aqui é justamente a raiz da função. Então, é a raiz da função de f. Tá bom? Esse aqui é o primeiro ponto que nós temos. Esse primeiro ponto aqui, ele tem coordenadas 3 e 0. Esse 3 ele veio de onde? Veio da raiz. Então, é sempre raiz e 0. Tá? Nunca 0 e raiz. Raiz e 0. Esse ponto ele estará em cima do eixo x. Esse ponto estará em cima do eixo x. Então, vamos marcar ele aqui, ó, no 3. Em cima do eixo x. O próximo, basta você pegar o coeficiente linear. É mais fácil ainda. O coeficiente linear ele está aqui, ó, na própria lei da função. O coeficiente linear ele vale 3. Logo, o seu próximo ponto que você tem aqui é o ponto 0 e 3. Tá? Esse 3 é justamente daqui. Ó. E esse ponto, esse segundo que nós obtivemos, ele é um ponto que estará em cima do eixo das ordenadas, do eixo y. Então, vem aqui e marco ele lá no 3 também. Ó. Assim sendo, olha que interessante, a minha reta, cor vermelha aqui para destacar, né, dar um charme, ela é essa aqui, ó. Passa pelos pontos 3 e 0 e 0 e 3, tá aí. Ela é decrescente, tá? E ela tem que ser decrescente porque observe que o coeficiente angular aqui ele é negativo, tá bom? Vou passar aqui para uma próxima questão. Essa é uma questão do Enem, vocês vão ver que ela é muito simples de ser resolvida. Está aí a minha questão. O enunciado dela diz assim: no Brasil, costumamos medir temperaturas utilizando a escala Celsius. É sempre bom, quando você for ler o enunciado, você prestar atenção. Se no primeiro momento você não ficar destacando as informações, você faça esse destaque no segundo momento. Mas é sempre bom ler com atenção e tentar interpretar o exercício que você está fazendo. Tá? Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas
é dada pela expressão f é igual a 1,8c mais 32. A gente tem aqui uma relação, uma expressão, que na verdade isso aqui se trata de uma lei de formação de uma função, tá bom? Vamos lá. Em que f representa a medida da temperatura na escala Fahrenheit e c a medida da temperatura na escala Celsius. O gráfico que representa a relação entre essas duas grandezas é, vamos lá então, ó. Eu coloquei aqui do lado algumas observações que a gente vai fazer para poder resolver essa questão. O que a gente sabe sobre essa função f é igual a 1,8c mais 32? Primeiro, ela é uma função de primeiro grau. Tá? Por que ela é uma função de primeiro grau? Vou te mostrar por que ela é uma função de primeiro grau. Você tem que f ela é igual a 1,8c mais 32, certo? E a função de primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó, y é igual a ax mais b. Observe a semelhança que existe entre essas duas relações. De fato, a gente diz que essa função que foi dada no enunciado, ela é uma função de primeiro grau, tá? Quem está fazendo o papel de y é a temperatura na escala Fahrenheit. Quem está fazendo o papel de coeficiente angular é o valor 1,8. Então, vou até marcar aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente angular, 1,8, tá? Quem está fazendo o papel de x é a temperatura na escala Celsius. E quem está fazendo o papel de coeficiente linear é o 32. Olha aí para você ver. Então, é uma função de primeiro grau. Tá? Essa função, ela é do primeiro grau. Então, vou anotar aqui, ó, função do primeiro grau. Bom, agora a gente vai pensar naquilo que a gente já estudou sobre função do primeiro grau e utilizar aqui. Primeiro, a gente sabe que função de primeiro grau, o gráfico ele é sempre uma reta inclinada. Então, vamos notar isso aqui, ó, o gráfico, ele tem que ter o formato de uma reta, tá? Uma reta inclinada. Com isso, a gente já pode eliminar duas alternativas aqui. Eu posso excluir a letra D e a letra E, porque eles são curvas. Aqui a gente tem uma curva ascendente, uma curva aqui também que é ascendente, né? Assim, ó, ela tem uma, digamos que uma concavidade aqui mais para cima, essa aqui é uma concavidade mais para baixo, mas nenhuma das duas representam o gráfico dessa função que nós temos. Então já eliminamos aí, tá? Elimino aqui a letra D e a letra E. Depois disso, olha só o que eu posso analisar aqui. O coeficiente angular, ele vale 1,8. Tudo bem, é 1,8. Esse 1,8, ele é um número positivo. E a gente sabe que toda vez que o coeficiente angular de uma função do primeiro grau é positivo, a minha reta ela tem que ser uma reta crescente. Então, se tiver alguma que é decrescente, a gente já pode eliminar. Ou seja, vamos excluir a letra A. Olha que interessante, né? A coisa ela já está afunilando ali. Eu passo até agora duas alternativas. Vamos decidir qual é qual aqui agora. Outra coisa que nós vimos é o seguinte, ó. Nessa função, o coeficiente linear ele vale 32. E nessa aula eu te ensinei que o coeficiente linear ele equivale à interseção com o eixo y. Isso aqui, ó, equivale à interseção com o eixo y. Tá? Sempre. Nunca se esqueça disso. A reta ela sempre intercepta o eixo y no valor de seu coeficiente linear. Aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho 32 positivo.
E aqui eu tenho 32 negativo, logo a resposta, obviamente, não é essa daqui, né? Por quê? Porque o coeficiente ângulo linear é 32 positivo, então tem que ser aqui interseção no 32 positivo, tá bom? A alternativa correta aqui, então, é a letra B, tá? Essa aqui, a letra B, é a minha alternativa correta, tá bom? Observe que a gente não fez cálculo, a gente só fez ali uma coleta de valores, de coeficientes, análise de gráficos, e ali se você tem na ponta da língua essa teoria de função de primeiro grau, você já acerta sem muita dificuldade. A gente termina a nossa aula aqui, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do assunto. Até a próxima aula.